Cada ano que chega nos traz novos desafios. No entanto, do jeito que o mundo está, é bem possível que 2025 seja o pior ano de todos os tempos. Nesse vídeo, vamos contextualizar a situação trágica do mundo e teorizar sobre como isso pode continuar ou até mesmo piorar durante este ano. Aparentemente, mesmo após a pandemia, o crescimento da mortalidade não parou. Em 2024, números nos Estados Unidos, Austrália, Europa e Reino Unido mostraram que o excesso de mortalidade de 2020 a 2024 estava bem mais alto do que 2015 a 2019. Alguns países, como o próprio Estados Unidos, experimentaram uma diminuição na expectativa de vida de sua população. Uma das causas é a chamada morte por desespero. Esse tipo de óbito é consequência da doença do desespero, uma condição médica relacionada ao comportamento de pessoas que não enxergam boas perspectivas econômicas e sociais. Boa parte dos desesperados sucumbem para o álcool, para as drogas e para a vontade de tirar a própria vida. Por incrível que pareça, muitas pessoas se encontram assim atualmente, principalmente os homens. A situação se assemelha muito ao que aconteceu com os russos quando a União Soviética estava prestes a acabar. Nos Estados Unidos, mais de 200 mil pessoas sofreram de mortes por desespero. Cerca de 6% de todas as mortes. Foi um recorde. Para se ter uma ideia, em 1995 o número foi de apenas 65 mil. Os mais afetados são os homens da classe trabalhadora. As mortes desse tipo costumavam ferir em maior número homens brancos, mas os números têm crescido também entre a população negra. Outro dado alarmante vindo dos Estados Unidos é que, de 2001 a 2021, a taxa de fatalidades por automutilação aumentou em 31%. Em 2022, os números chegaram a 39.200 homens e 10.200 mulheres, sendo os maiores desde 1941. Infelizmente, outros 1,6 milhão tentaram fazer algo contra o próprio corpo. Em regra, homens têm mais sucesso nessa triste tentativa. Entretanto, o número de automutilações em mulheres tem aumentado muito, até mesmo entre os jovens. Mas quais seriam os motivos? Uma das principais causas disso para os homens é o fenômeno da crise de masculinidade. O fato tem impactado principalmente homens jovens do Ocidente. Espera-se que o fenômeno que causa falta de propósito e isolamento piore ainda mais em 2025. Ao mesmo tempo, a mídia tem falado sobre homens com problemas de autoestima e sua luta contra as expectativas da sociedade. Por incrível que pareça, talvez as próprias representações masculinas na mídia sejam culpadas. Em 2021, um estudo foi feito analisando os diferentes sitcoms de 1980 até 2017, que retratam pais burros ou incompetentes. Nos anos 80, o número de retratos assim era de apenas 18%. Porém, nos anos 2010, chegou a quase 60%. Os retratos fazem tanto dano ao nosso cérebro que, no ano passado, o ex-cirurgião geral Vivek Murthy pediu que redes sociais exibissem avisos que citassem seu potencial depressivo. O seu Instagram teria que exibir um alerta, como as caixas de cigarro, segundo Murthy. No caso das mulheres, o sentimento de inadequação aumentou muito diante de uma suposta perfeição exibida online, o que contribui para a automutilação. Por isso, parece que 2025 será ruim tanto para mulheres quanto para homens. A saúde mental está em baixa e o uso de opioides está lá no alto. Os Estados Unidos estão em sua 4ª onda de crise de opioides. Os traficantes estão ficando cada vez melhores em fazer essas drogas, de forma que a luta contra esses entorpecentes será difícil em 2025. Para se ter uma ideia, durante a campanha do presidente Richard Nixon contra as drogas nos anos 70, cerca de 3.000 a 7.000 pessoas morriam anualmente por overdose. Entretanto, somente em 2023, mais de 107.000 pessoas morreram por esse motivo. Logo, a situação está extremamente pior. Outro motivo que tem afetado fortemente a saúde mental
é a forte polarização. A democracia depende de governo e oposição, além de diferentes posicionamentos, para estabelecer o diálogo. No entanto, atualmente, os dois espectros políticos têm discordado em muitos aspectos e combatem um ao outro com ânimos praticamente bélicos. Isso tem acontecido em diversos países no globo, o que aumenta a ansiedade e baixa o contentamento. Um estudo de 2023, feito por pesquisadores da Universidade de Rochester, usou a inteligência artificial para analisar 1,8 milhão de manchetes de jornais de destaque. Infelizmente, os pesquisadores perceberam um grande aumento de um viés subliminar às manchetes. As mesmas notícias utilizavam palavras muito diferentes em seus títulos, a depender do enfoque e do veículo em que eram divulgadas. A Universidade de Stanford disse que a apresentação é sutil e inconsciente para os olhos não muito treinados. A tendência é que as pessoas se tornem cada vez menos críticas quanto às diferentes abordagens contidas nas notícias e na mídia. Os jovens, principalmente, estão bastante propensos a simplesmente absorverem aquilo que assistem ou leem na imprensa. Aparentemente, esse novo modo de fazer jornalismo vem de uma tentativa um tanto quanto maligna de tornar a mídia tradicional ainda atraente diante da competição com as redes sociais. Acadêmicos da Universidade de Boston explicam que partidários tendem a ver os adversários negativamente porque a mídia retrata mais as diferenças entre os lados do que suas semelhanças. Assim, os partidários, além de ter sua inimizade aumentada, perdem a confiança na imprensa e no jornalismo. Tal fenômeno é percebido em diversas nações ao redor do globo. Tomando mais uma vez os Estados Unidos como base, em 2023, metade dos estadunidenses acreditou que as grandes organizações de notícias enganaram, desinformaram e persuadiram o público. Polarização, fragmentação severa da sociedade, descrença em instituições como o governo e a mídia, são marcas registradas de nações em meio ao caos. A desconfiança nas instituições também faz com que as pessoas estejam muito mais suscetíveis a golpes e notícias falsas. Isso talvez leve determinada sociedade a se tornar cada vez mais inteligente, no que chamamos do efeito Flynn reverso. O efeito Flynn é um fenômeno de aumento constante da inteligência da população. No entanto, na era das redes sociais, pela primeira vez em décadas, o efeito está sendo reverso e temos perdido capacidade cerebral. Ainda que o conhecimento esteja ao alcance da ponta de nossos dedos nos celulares, estamos emburrecendo. Os seres humanos estão lendo cada vez menos, o que também corrobora a situação. Uma pesquisa feita pelo psicólogo social afirma que essa perda de inteligência tem gerado ansiedade, depressão, ignorância e outros graves problemas. Além disso, 2025 deve ser marcado por constantes tensões geopolíticas e, claro, por conflitos que se arrastam há alguns anos. A China tem ansiado o status de maior potência global, o que a tem tornado alvo por parte de sanções dos Estados Unidos. A disputa entre as duas nações provavelmente não se tornará direta. Ainda bem que uma guerra entre os dois poderia significar uma catástrofe nuclear e um possível fim do mundo. Ao invés disso, Trump e Xi Jinping devem duelar nas áreas econômica e tecnológica. E um exemplo recente foi o que aconteceu no mundo das inteligências artificiais após a chegada da DeepSeek. As ações das empresas de tecnologia, especialmente aquelas ligadas à inteligência artificial, derreteram por causa dessa ferramenta criada pela startup chinesa homônima, com sede em Hangzhou. Ela superou o famoso ChatGPT da OpenAI em downloads, tornou-se o app mais baixado globalmente e provocou dúvidas no Vale do Silício sobre a liderança dos Estados Unidos em inteligência artificial. A NVIDIA, que fabrica os chips essenciais para operar sistemas de IA, viu suas ações desabarem quase 17%. Isso representa um tombo recorde de 589 bilhões de dólares.
o equivalente a quase 7 vezes a Petrobras. A empresa agora vale 2,9 trilhões e perdeu o posto de segunda empresa mais valiosa do mundo para a Microsoft. No topo do ranking está a Apple. Além da disputa econômica, alguns especialistas acreditam que o início da Terceira Guerra Mundial já está entre nós. Não os conflitos armados, mas as tensões políticas que precedem o pegarem armas. O novo eixo seria formado pelas potências orientais China, Rússia, Irã e Coreia do Norte. Uma vez que os Estados Unidos ajudam Israel, o Irã pode se tornar um alvo rapidamente, o que daria um perigoso estopim no conflito. O gasto militar mundial atingiu um recorde em 2023, quando todas as nações juntas gastaram cerca de 2,4 trilhões de dólares em suas forças armadas. Só os Estados Unidos sozinhos gastaram 1 trilhão. Uma enquete da empresa britânica YouGov, líder no quesito de pesquisa internacional, revelou que 53% dos habitantes do Reino Unido acreditam que a Terceira Guerra pode chegar em cerca de 5 ou 10 anos. Por um lado, a morte parece bater à nossa porta. Por outro, parece que não estamos tão interessados em criar vida. As taxas de natalidade e de relações íntimas estão baixas. A intimidade, que sempre foi uma parte importante da humanidade, até mesmo um recurso contra doenças do coração e depressão, está em baixa. A geração Z, aquela que nasceu mais ou menos entre os anos 97 e 2010, é uma das mais solitárias do mundo. Aparentemente, essas pessoas estão extremamente conectadas por causa da internet, mas não estão se relacionando entre si como as gerações anteriores. A era digital tem separado as pessoas e feito com que jovens, principalmente os homens, não tenham uma vida ativa no quesito afeto. Os adolescentes têm cada vez mais se distanciado dessas práticas. E como resultado, a solidão e isolamento são comuns em adolescentes do sexo masculino. As mulheres da geração Z também estão menos românticas. Em 2021, um estudo feito na Califórnia disse que 38% das pessoas entre 18 e 30 anos não tiveram um parceiro íntimo no ano anterior. O aumento foi estrondoso, já que em 2011 o número foi de 22%. Essa epidemia de solidão deve piorar em 2025, por causa do crescimento tecnológico e da extrema polarização. Uma solução para esse problema pode piorar ainda mais a situação: a inteligência artificial. Tem aumentado o número de pessoas que se relacionam com IAs em alguma medida. É possível até mesmo que uma pessoa utilize sua IA para encontrar com a IA de outra e que, assim, ambos a utilizem como um filtro para aproveitar apenas os melhores momentos. Apesar da aparente solução, a inteligência artificial certamente aumentará a solidão humana, caso os relacionamentos interpessoais não voltem a ser como antes. Fizemos questão de perguntar ao próprio ChatGPT sua opinião sobre isso e a resposta foi a seguinte: a inteligência artificial não vai substituir os relacionamentos humanos, mas pode mudar a forma como interagimos em certos contextos. A conexão humana é profundamente emocional, com base em experiências compartilhadas, empatia e compreensão, coisas que a IA, até o momento, não consegue replicar de forma autêntica. A resposta é até reconfortante, mas não muda o fato de que os robôs estão tomando nossos empregos. O Fórum Econômico Mundial estima que as IAs vão tomar cerca de 85 milhões de empregos em 2025. Em 2024, o Fundo Monetário Internacional disse que a nova tecnologia vai afetar 40% dos trabalhos e provavelmente trabalhará a favor da desigualdade. E por fim, esse ano promete também ser um desafio na questão da saúde. A população global tem cada vez mais sofrido com a obesidade e a alimentação. Isso é uma questão central para o nosso futuro. Ainda por cima, as mortes têm superado anualmente as expectativas. E isso é uma consequência da morte de jovens, que estão apresentando cada vez mais doenças trágicas como câncer e outras. Uma das grandes vilãs são as comidas ultraprocessadas. Várias doenças atuais são fruto de um consumo desenfreado de alimentos do tipo. Pelo menos 32 doenças estão associadas a esse consumo. Isso inclui câncer, doenças do coração, condições pulmonares, desordens mentais e outras. Para combater essas doenças, tomamos cada vez mais remédios
A indústria de alimentos e a farmacêutica têm andado juntas. Os negócios delas só crescem, enquanto a população gasta seu suado salário nesse ciclo vicioso. Infelizmente, alimentos saudáveis geralmente vêm com preço alto e a atual crise global de custo de vida não está ajudando. Em 2023, 3 em cada 4 consumidores em todo o mundo estavam preocupados com o aumento dos custos. Embora essa crise acabe passando, ainda não há um fim claro à vista. No Reino Unido, pesquisas recentes mostram que as pessoas nas áreas mais pobres agora estão vivendo vidas mais curtas do que há 20 anos. Do outro lado do Atlântico, a situação é igualmente gritante. Nos Estados Unidos, os americanos mais ricos vivem em média 15 anos a mais do que os mais pobres. Gente, o fast food está nos matando. Nossos cérebros são evolutivamente programados para se empanturrar de gorduras, açúcares e sal. Então, para fugir desse pesadelo ultraprocessado, será necessária a intervenção do governo. Mas parece que algo assim não vai surgir tão cedo. E com base em tudo isso, nossa expectativa não poderia estar pior para 2025. No entanto, sempre há esperança, né? Até o próximo.